Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um vídeo de um bolo para vocês. Então tá aí o meu chocolate, esse chocolate que eu estou usando é um chocolate fracionado. Eu coloquei numa vasilhinha e coloquei o creme de leite. Coloquei para esquentar por 20 segundos, gente, e ele saiu assim, muito quente, tá? Então aí agora você vai ir mexendo tanto o creme de leite quanto o chocolate. E assim, gente, depois que eu passei a fazer dessa forma, que foi uma diquinha de vocês, de uma de vocês aqui do canal, que vocês são o quê? Maravilhosas, sempre me ajudando, porque a gente tá aqui sempre aprendendo. Então, depois que eu aprendi a fazer desse jeito, eu reparei que fica mais brilhante mesmo a nossa ganache, né? Então, eu tô gostando bastante de fazer dessa maneira. Tá aí o meu bolo de 20 centímetros por 10 de altura e com recheio de ninho e brigadeiro. Eu vou fazer a pré-camada. Então, comecei passando o meu chantilly. Eu tô usando o bico perlé, mas você não precisa ter esse bico para tá passando, tá? Você pode só fazer mesmo um buraquinho num saquinho de confeitar e vai passando aí por todo o seu bolo. Eu uso o bico perlé porque para mim fica mais fácil e principalmente quando eu tenho mais bolos, já fica aquele saco de confeitar com aquele bico, com a espessura legal, pra gente poder tá fazendo essa pré-camada e fazendo a maioria dos meus bolos. Vocês sabem que aqui na minha confeitaria eu uso muito o acabamento reto ou espatulado, o que a gente precisa de uma camadinha maior de chantilly, tá? A espessura. Principalmente quando a gente vai usar algum tipo de espátula. Então, eu fui passando aí, deixei o meu chantilly mais sedozinho, tá? Apesar de que nesse dia eu não entendi, acho que o dia tava muito quente, mas ele ficou poroso, eu estabilizei ele de novo, né? Texturizei ele novamente e ele ficou poroso de novo e acabou que quando eu tava terminando de fazer o bolo, eu percebi que ele já no bolo ficou poroso. Por que isso acontece? Os dias que tá muito quente, principalmente isso, gente. Ou se você bate o chantilly com ele fora do ponto também, pode acontecer dele ficar mole, fica durinho, depois começa a ficar mole, tá? Então, isso pode acontecer sim. Nesse caso aí, foi o dia que tava bem quente, tá? Então, acabou que eu tava vendo que ele tava ficando mais poroso. Quando isso acontece, gente, do dia tá muito quente, eu faço algumas coisinhas. Eu bato antes de bater o meu chantilly, eu coloco ele cerca de 20 a 30 minutos no congelador, junto com o meu bowl da batedeira, o meu batedor, coloco tudo no congelador. Só uma pausinha. Aí tá a minha espátula da Brother Mix, que é a que eu vou usar. Daqui a pouco eu falo mais sobre o chantilly, tá, gente? Vou falar sobre essa espátula. Tá vendo que ela tem uma diferença nos dentinhos de baixo com o dentinho de cima? Quando você for fazer, gente, preste atenção, tá? Se você usou aquele lado da espátula, aquela parte de baixo da espátula, você vai limpar, você vai tirar de novo, mas você vai continuar usando sempre o mesmo lado, tá? Vejo vários relatos aí de gente que não tá conseguindo usar a espátula, isso é importante. Outra coisa, a espátula, observe agora que eu vou colocar novamente a minha espátula no meu bolo. Eu tiro o excesso, tá, do que eu tirei da primeira vez, e eu vou passar a minha espátula com ela um pouco na lateral. Ela não pode ficar 90 graus em relação ao meu bolo, e sim a cerca de 45 graus, para você ir alisando o seu bolo com a espátula. Aonde você vê que tá faltando um pouquinho de chantilly, aqui deu uma bolha, tá faltando chantilly aqui, é só você pegar um pouquinho daquele chantilly que tá na bacia e colocar aí no seu bolo e passar a sua espátula novamente, tá? Se você quiser, essa espátula eu gosto bastante, ela é da Brother Mix. Tá lá no meu Instagram, tá, gente? Eu sempre publico e marco a Brother Mix, que é parceira aqui do canal. Eu marco ela mostrando como vocês podem comprar, que é falando direto com o Fábio mesmo, tá? Ele é o dono, então se você entrar pelo Instagram, você consegue falar direto com ele. Então, eu vou passando aí a minha espátula por todo o meu bolo e agora eu vou usar a régua aí para tá deixando o meu bolo a parte de cima mais lisinha. Então, observando que a parte de cima está mais porosa, olha aí, quando eu passo a régua, eu consigo ver aquelas bolinhas, várias bolinhas. Como eu vou consertar isso aí?
Uma que, aí nesse caso eu não precisava consertar tanto, mas eu quis mostrar um pouco para vocês. Aquece a sua régua, que seja ela no fogo ou na água, como eu já mostrei para vocês, coloca um copo, aquece a água do copo e vai colocando a sua régua e passando no seu bolo. Tá vendo que ele tá bem mais lisinho? Nesse caso eu não ia precisar deixar lisinho, mas é só para mostrar que você consegue tirar sim um pouco da porosidade. Não fica 100%, mas você consegue um pouco sim da porosidade eliminar com a espátula ou a régua, no caso eu uso a régua, mas você consegue com a espátula ou a régua aquecida passando no seu bolo, tá? Aí tá a minha ganache, aquela que a gente fez. Conforme você for fazendo o bolo, gente, vai deixando ela esfriar e dando uma mexidinha de vez em quando, tá? Eu pego um saquinho, aqueles saquinhos de acetato mesmo, e coloco a minha ganache e agora eu vou passar pelo meu bolo, tá? Vocês podem ver que essa primeira ganache que eu vou passar no bolo, ela tá mais durinha, tá? Então eu vou fazer nessas gotonas. Era esse o objetivo e principalmente eu queria 3 cores de chocolate no meu bolo e vocês vão ver aí como que ficou, tá? Então esse primeiro chocolate, essa ganache ficou bem durinha, mas esse era o objetivo. Então, gente, referente sobre o chantilly. Então, você vai colocar ele no congelador e depois que você colocar ele no congelador, aí sim você vai bater o seu chantilly. Então, vai estar tudo bem geladinho e vai ajudar. Ah, mas no dia mesmo assim tá muito quente. Se você tiver algumas bolsas de gelo, alguma coisa assim, colocar por perto do ambiente, ar-condicionado, nem sempre, eu não tenho ar-condicionado, mas se você tiver, ligue o seu ar-condicionado que vai te ajudar a trabalhar. Agora, o restinho daquela ganache que a gente passou aí escorrendo, eu fiz colocando um pouquinho mais de creme de leite, porque vai deixar ele mais clarinho. Então, eu queria que ele tivesse essa diferença de tom. A parte de cima tivesse um pouquinho menos escura. Pode ver que a lateral tá bem escurona e a parte de cima tá um pouquinho mais clara. E vai vir aí mais um chocolatezinho, tá? Então, aí já passando aí, levando para o centro, mas eu não vou cobrir tudo, porque no centro vai ter um outro trabalhado, tá? Peguei a minha colher só para acertar mesmo aquela ganache que tá ali, que eu acabei de colocar. Essa ganache de cima não fica tão durinha, a da lateral fica durinha mesmo, tá? De você conseguir pegar. A de cima não, ela fica um pouco mais molinha. Com o mesmo bico perlê, lembra que eu passei na lateral? Pois é, com o mesmo bico perlê, eu vou fazendo umas gotonas aí, fazendo um círculo, tá? Então, eu vou fazer umas gotinhas, vou colocando... Esse bico perlê, gente, é um A, tá bom? Eu uso ele pra passar na lateral, pra fazer alguns tipos de trabalho. Eu gosto bastante dele. Achava ele super inútil, mas depois que eu comecei a usar, achei ele super útil. Então, eu indico pra vocês esse bico 1A, tá? Então, aí agora eu vou pegar uma colher e vou ir passando nessas gotinhas que a gente fez, tá? Você pode tanto ir molhando essa colher, aquecendo ela e passando, ou só mesmo do jeito que eu tô fazendo. Do jeito que eu tô fazendo, ficam umas bolinhas das porosidades. Ah, eu não quero poroso assim, eu não quero essas bolinhas. É só você aquecer e também deixar o seu chantilly mais sedoso, tá? Como eu disse esse dia, se eu ficasse brincando muito com o chantilly aí, de deixar ele não poroso, tinha grande chance de eu não conseguir trabalhar com ele. E outra coisa, fique atento, gente. Tem vezes que a gente quer ele lisinho, a gente tenta, mas tem dia que não dá. E você pode até perder o seu chantilly. Sempre tenha um chantilly reserva, tá? Para esses dias, porque pode acontecer da gente até perder o chantilly por causa disso. Vai mexendo, vai tentando texturizar, chega a um certo ponto que você não pode mexer mais, tá? Então, tome bastante cuidado. Chantilly é uma coisa delicada e a gente tem que ir com o tempo mesmo. Isso é com o tempo a aprender a trabalhar. Agora, eu peguei aqueles granulado. Tem gente que fala que é granulado gourmet, tem gente que fala que é granulado quadrado. Aí, cada um conhece de uma forma, tá? Ah, muito importante, eu queria agradecer a Luciana, porque hoje eu não ia liberar o vídeo e ela veio falar no direct comigo lá no Instagram e falou: por favor, eu preciso do seu vídeo hoje, eu tô com saudade. E, gente, eu quero agradecer muito esse carinho de vocês. Eu tô compartilhando mais sobre o meu dia a dia lá no Instagram e eu quero falar muito mais sobre a minha pessoa, tá?
o que eu sou, como eu sou, e isso eu tô fazendo muito lá no Instagram. E pouco a pouco vocês estão me conhecendo melhor, tá? Então aí eu tô colocando o meu granulado. Ah, meu Instagram tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Agora eu tô colocando aí o meu granulado na lateralzinha também do meu bolo pra dar um acabamentinho. Gente, eu tô amando usar esse granulado. Eu acho que ele dá todo um charme. E olha aí as 3 cores de chocolate. Um mais escuro escorrendo, mais claro lá dentro e ainda o nosso granulado aí nas bordinhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!